cinematográfica, cara. Considerada a vila mais antiga do Brasil. Estou em um camping em Caraíva agora. Eu estou onde pega a barca para Caraíva. Porque se eu fosse chegar de carro lá, eu teria que pegar um trajeto maior. E como depois eu continuar subindo em direção a Porto Seguro, eu decidi vir até aqui, deixar o carro aqui, pegar um barco e conhecer Caraíva. Depois eu volto, pego a Fiorita e continuo a viagem. E ontem à noite, para chegar aqui, eu tive que pegar uma estrada de chão bem intensa, no meio da noite. Foi tenso, viu? Mas deu tudo certo. Eu acho que lugares difíceis de chegar assim, normalmente são espetaculares. E eu tô curtindo bastante esse camping. Bem tranquilo o lugar. Agora acho que é meio-dia. Acabei de acordar, mais um dia na Bahia. Hoje sim eu vou para Caraíva. Lavar minha louça aqui na cozinha. Porque isso eu não tenho na Fiorita, né? Não tenho uma pia para lavar louça. Às vezes eu penso que, cara, não preciso de muito para ser feliz, não. Eu descobri que eu gosto de tranquilidade. Gosto de acordar assim, ó. Não importa onde no mundo, mas que tem esse contato com a natureza, sabe? Isso te traz uma sensação de liberdade. Você tá assim num lugar desse, dormir, acordar aqui. De início eu acho que seria bem difícil se acostumar com um pouco, né? Mas esse é o caminho. Bom, eu fui no estacionamento aqui, o cara falou que é R$30 a diária do estacionamento. E daí tem mais 10 da canoa para atravessar para Caraíva. Agora eu vou ver o preço desse outro estacionamento aqui. Eu perguntei pro cara qual que é o preço do outro. Ele não quis responder, cara. Pronto, estacionei a Fiorita, R$20 a diária nesse outro. E serão mais 10 para cruzar o barco, né? Seja bem-vindo ao vilarejo de Caraíva. Você está entrando numa área de preservações ambientais. O vilarejo pede consciência ambiental do visitante, uma parte ambiental e uma parte histórica do Brasil muito importante. A vila está dentro de áreas de preservação, como o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, o famoso de 1500, Cabral e a Turma. Então aqui é uma unidade de conservação. É essa consciência que a gente pede para o nosso visitante,
está entrando numa área ancestral do Brasil que não tem mágica, né? Que tem muito trabalho, e essa coisa de internet está deixando a gente muito famoso. Queremos preservar esse lugar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a gente pede aí uma consciência ambiental nessa entrada. Então essa área aqui foi uma área bem explorada, né? Se o nome é esse, é exatamente madeira, escravidão. Imagino que já se passou essa região aqui desde 1500. A Vila de Caraíva é de 1530, então a gente tem essas coisas aí para desvendar. Por isso que dizem que tem tanta magia esse lugar. E eu acho que essa força mesmo vem dessa história e vem dessas coisas naturais que é importante aí a gente manter no nosso país. Sejam bem-vindos aí. O lugar aqui é bem raiz, meu. É pé na areia mesmo. Gostei da vibe aqui. Icaraíva é uma comunidade que fica localizada bem perto do Parque Nacional de Monte Pascoal, o que faz do lugar um paraíso, né? É muita natureza exuberante aqui. E aqui é bem pequeno, a população dessa vila aqui é de 1000 habitantes, cara, apenas. E também é muito antiga. Os primeiros portugueses chegaram aqui em Caraíva em 1530. E o que faz esse lugar tão especial é esse ambiente rústico que tem aqui, esse contato, né, com a natureza. E aqui cheguei na praia, uma das praias, né? Se eu seguir, continuar andando aqui, eu vou chegar numa ponta que parece ser um lugar fascinante, que é onde o rio desemboca no mar. E esse é o rio Caraíva. Ele, quando chega no mar, faz uma cena cinematográfica, cara. E quanto mais a gente vai chegando perto dessa ponta, que é onde desemboca o rio, a água do mar vai ficando mais escura. Aqui já está praticamente toda preta já.
essa mistura das cores, essa cor mais escura do rio com o clarinho do mar. Uau, que maravilhoso isso. Cheguei na ponta. Muito lindo isso, cara. Olha só. Esse encontro da água do rio com o mar faz meio que uma... parece uma mini cachoeira, uma corredeira. E agora eu vou tentar atravessar aqui esse rio nadando. Vamos ver se eu consigo chegar lá do outro lado. Tem uma pequena correnteza, mas não acho que vai ser difícil não. Boa parte aqui, ó, dá pra ir andando. Eu tô chegando uma parte aqui, ó, que a água chega até o umbigo, mais ou menos. E tem um cachorro nadando aqui, ó, dá uma olhada. O cachorro tá atravessando o rio a nado também, ó. Isso é normal? Olha só. Ele veio do outro lado. Então vamos lá. Até agora eu tô conseguindo só andar. Mas o visu, ó, dá uma olhada. Tá formando meio que uma ponta bem ali, ó. Molecada brincando ali, só curtindo. Pessoal ali nas barraquinhas, tomando uma no bar. Opa, tá ficando mais fundo aqui. Tá ficando um pouco mais fundo, ó. E tudo areia. O chão eu tô pisando aqui é pura areia. Que maravilha isso aqui, meu. Agora eu cheguei num banco de areia no meio do rio, ó. Pronto, atravessei o rio andando. Eu tava lá do outro lado, ó. Mas agora, para exercitar, né, eu vou voltar nadando. Mesmo que é raso, eu vou nadar, né?
Caramba, nadando é difícil porque tem uma correnteza, meu. Aí você começa a nadar, o rio te leva em direção ao mar ali, né? Então vou ter que ir andando mesmo, não vai ter jeito. Chega de banho de rio e vamos procurar fazer outra coisa agora. E aí andando por aqui, cara, cada pousada, uma mais linda que a outra. As arquiteturas muito interessantes. E é muito doido porque o mangue ele meio que se encontra aqui com a vila, meu. Você vai andando aqui nas trilhas, puro mangue do lado aqui, ó. É incrível. E como eu estava dizendo, essa é uma vila muito importante historicamente. Justamente porque Caraíva foi considerada a vila mais antiga do Brasil. Os portugueses chegaram aqui em 1530, cara. É história, é muita história. E eu continuo encontrando cachorros atravessando esse rio. Isso é bizarro. O negócio é que os cachorros caramelo aqui de Caraíva são tudo nadador profissional, velho. Aqui temos um lugar que vende muito artesanato. Quando eu passei aqui, estava fechado. E agora as barraquinhas estão todas abertas. Eu venho vendo os preços dos restaurantes e é bem caro por aqui. Então eu vou entrar no mercado e ver o que eu posso comprar para eu não gastar tanto dinheiro assim, né? Então é isso que vai ser pro almoço. Pão com atum. Achei aqui uma mesa que eu acho que é pública, não sei. Mas eu vou sentar aqui e comer aqui. Tem uma boa sombra e é isso que eu preciso. Nem lembrei, mas eu podia ter trazido um sanduíche. Podia ter feito um sanduíche lá na Fioretta e trazido pra cá. Muito turista chegando aqui todo momento. Eu já achava que tinha muita gente nesse lugar e tem mais gente chegando. E o que eu tô curtindo fazer aqui é ficar sentado de boa aqui nessa pracinha, que é bem onde os barcos chegam e vão. E aqui eu fico assistindo, né? Os turistas irem e virem. Só que tem muito mais chegando do que indo, viu? E aqui fica os barqueiros, fica os pesqueiros. E eu agora sentado, contemplando essa tranquilidade. E eu fui ali no museu, mas infelizmente está fechado. A janela está aberta, né? Mas a porta está fechada.
Já estou vendo que estou chegando novamente no mar. Aqui não é difícil não chegar no mar, né? Muitas dessas ruazinhas aqui chegam no mar. E agora estou fazendo o percurso de volta para a vila, mas pela praia agora. E o legal de Caraíva é que você tem os dois ambientes, né? Você pode ficar na beira do rio, tomar banho de rio, ou ficar na praia. Encontrei essa passarela aqui com algumas lojinhas e essa imagem de Iemanjara aqui muito bonita. E agora eu voltei para o lado do rio porque já estou indo embora, é isso mesmo. Agora eu vou pegar o barco de volta para o outro lado onde está o estacionamento e pegar a Fioretta. Continuar a viagem agora, subindo, quem sabe até Trancoso hoje. Uma das razões que Caraíva é tão caro, tá aí porque ó, os caminhões com as mercadorias chegam ali e aí os barcos vêm, carregam, atravessa e levam para a vila. Não que tudo vem daí, né? Talvez muitas mercadorias vêm pela estrada, que tem uma estrada também que chega em Caraíva, né? Mas boa parte chega aí pelo rio. Se Porto Seguro foi onde os portugueses chegaram a primeira vez no Brasil, e aqui é tão perto, então é fácil de acreditar que aqui foi a primeira vila do Brasil, por isso a mais antiga do Brasil. Bom, vamos lá então, vamos continuar a viagem. Eu vou agora começar a subir esse litoral aqui. E acho que em primeiro lugar, talvez será onde eu vou dormir hoje à noite. Eu acho que vai ser em Trancoso. Então vamos lá. Parei aqui num povoado que se chama Embiriba. O nome é engraçado, né? Bem pequeno. Porque eu estou a fim de tomar um café. E eu vou fazer meu cafezinho aqui agora. Antes de sair de Caraíva, eu comprei um pedaço de bolo de mandioca. Então, com um cafezinho vai bem, né? Muito carro. Toda hora. Passou agora praticamente 10 carros em 30 segundos. Bem movimentada essa estrada aqui entre Caraíva e Trancoso. Um poeirão também, viu? Bom, vamos fazer um café. Hora do cafezinho com um bolinho de macaxeira. Tem coisa melhor? Ô, coisa boa que é esse bolo, viu? Gosto muito. Aqui, vem. Tá desconfiado de mim? Você não confia em mim? Oi.
Então vamos lá. Continuando aqui. Trancoso está a meia hora.